É isso aí, família. Vamos lá para mais um vídeo, gravando aí para vocês, tanto no Instagram quanto no YouTube. Hoje tem visita em casa, então acostumem-se com as falações. Mesmo eu estando trabalhando em casa aqui nesse momento, meu irmão chegou aí com os filhos dele e tal, vai dar uma atençãozinha. Mas como eu resolvi gravar essa aula aqui pra vocês, eu vou gravar, acabou. Vai ter um pouquinho de barulho, já vou avisando. Mas aí, galera, vamos lá. O que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje? Bom, eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho de conclusão de curso. Meu trabalho de conclusão de curso, ele teve como métrica principal a estruturação empresarial para maximização de produção de produtos apícolas, produtos das abelhas, né? E assim, a temática é muito interessante porque eu consegui identificar uma metodologia de estruturar um, um, através de um método de estudo de trabalho, ela estruturar também uma linearidade empresarial, né? Aí, dentro das empresas, não sei se vocês sabem, a gente segue metodologia de processos, de fluxogramas, de produtos e tudo mais. Então, aqui o objetivo basicamente foi esse: criar processos, criar procedimentos, criar metodologia, adequar metodologias, ajustar o projeto, o processo, né? Então, essa é a questão. Eu vou mostrando aqui para vocês conforme for passando. Vamos lá. Esse daqui é o conteúdo programático, né, de tudo que eu vou trabalhar em todo o descritivo do projeto, né? São dados operacionais, termo de cobertura, escopo, orçamento, alocação de recurso, prazo, diferencial, tecnologia, ferramentas implementadas, problemáticas, registros, tudo. Tudo isso aí eu vou tratar com vocês durante aqui essa explicação, beleza? Toma uma água porque tá coçando a garganta já. Bom, o termo de abertura. A gente tem um descritivo, né? Qual que é o objetivo da empresa? Ela é basicamente uma startup, né? Que tem como objetivo implementar ferramentas para maximizar a produtividade dentro do setor do agronegócio. Hoje, a apicultura é vista como um agronegócio familiar. Então, eu queria tirar ela desse patamar e levar para o quesito mais industrial mesmo. A necessidade de um negócio. Bom, a necessidade por produtos naturais, principalmente no quesito doce, né? Que o mel ele tem esse aspecto, essa característica de ser um produto doce. Ele leva a patota natureba, vamos falar assim, a natureba. O açúcar, eu costumo dizer que o açúcar, ele é o açúcar deixado por Deus, porque ele criou tudo no universo, né? E as abelhas fez parte disso. E galera, a gente tem que lembrar de uma frasezinha deixada a nós por Einstein. Einstein dizia que quando a última abelha, o último enxame de abelha sumir da face da Terra, a humanidade só vai ter mais 4 anos de existência. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração, porque isso tem a ver com a extinção da nossa raça, a raça humana. Por que ele diz isso? Porque sem as abelhas não há polinização, sem polinização não há flora, sem flora não há fauna, que são os animais, sem animais não há raça humana. A gente depende muito das abelhas quesito polinização, pois 80% da polinização realizada em todos os frutíferas e produtos alimentícios são feitos pelas abelhas. Então, ou seja, só iria existir 20% de alimento no mundo. E hoje a gente já vê que a dificuldade por alimento em alguns países é complicada. Imagina com 80% a menos. Isso geraria um caos global. Então a gente tem que dar a devida importância para as abelhas, tá ligado? Incertezas para o futuro. Bom, as únicas incertezas voltadas para o setor de apicultura seria mais ou menos em relação à questão dos problemas climáticos. A gente tem que adequar muito o nosso manejo e os procedimentos operacionais quando a gente está falando de uma alta elevação da temperatura, uma baixa queda da temperatura.
Então a gente tem que, quando está muito frio, a gente tem que isolar com isopor ou fazer alguma camada de impermeabilidade para ajudar, auxiliar as abelhas a passarem por aquele período de frio intenso. Ou a gente tem que disponibilizar muita água para que elas possam refrigerar e sombra natural para que elas não sofram muito durante grandes períodos de calor intenso. Beleza? Aqui o escopo do nosso projeto ele mostra que onde a gente vê as nossas necessidades, o nosso desenvolvimento, a subdivisão de entregas e a formalização de monitoramento e tudo mais. Então a gente precisa investir em equipamento, aplicar metodologia, captar dado, analisar o desenvolvimento, entrar no desenvolvimento, né? Manejo pré-safra, 5 pontos de perfeição, adequação de ferramentas, registros operacionais, que são documentações que eu criei e coloquei aqui. Dados operacionais, produtividade, registro de manejo, relatório, tudo isso eu fiz uma subdivisão de entregas para entregar isso de forma mais adequada. E a questão de finalização, formalização e monitoramento, né, que é cronograma, atualização semanal, banco de dados, plano de ação e tudo mais. Tudo isso foi feito dentro desse projeto e para que vocês entendam de forma mais geratriz assim como que funcionou tudo isso, foi mais ou menos essas etapas que eu segui. E eu sim posso vir gravando pelo menos aqui 4x4 muito conteúdo, 32 temas de vídeos aqui. E eu já vou deixar claro que eu vou falar muito sobre isso aqui. Eu vou pegar no pé de vocês e eu vou colocar vídeo por vídeo. Esses vão ser meus primeiros 34 vídeos que eu vou colocar aí numa sequência para mostrar no que eu me embasei para falar sobre o meu trabalho de conclusão de curso. A playlist vai estar no card. Beleza? Então vamos lá. Orçamento e delimitação de gastos. Tudo na vida tem um custo, né? Só que existe uma diferença entre custo e despesa. O custo é aquilo que vai te dar retorno. Então, invista em custos, porque o custo vai aumentar a sua receita. Agora, existe a questão das despesas. As despesas é um problema. Então, beleza. Vamos lá em orçamento e delimitação de gastos. Os custos operacionais a gente delimitou ali, eu coloquei em 3 patamares: alimentação proteica, líquida e combustível. E as atividades de investimento, a gente investe em melgueiras, sobreninhos, alimentadores ABS e tela excluidora. Então eu delimitei esses gastos. Galera do Instagram, no YouTube tá melhor para ver, beleza? Então aqui a gente consegue identificar o quanto que foi gasto para executar essas atividades. Vamos falar que no primeiro semestre de safra, as previsões de recolhimento desse retorno de investimento, desse ROI, seriam de R$ 4.500, no segundo semestre de R$ 15.600. Trabalhando aí primeiro semestre com mais ou menos 20% da capacidade produtiva e 80% no segundo semestre, que é a época que produz mais, né? Por isso, essa diferença de valores, beleza? Lembrando que aqui a gente trabalhou com 15 colmeias, tá? Vamos lá. Alocação de recurso. Como que eu vou gastar esse dinheiro? Eu aloquei o recurso em ferramentas, conhecimento, material e alimentação. Ferramentas: alimentador ABS, fumegador, macacão, tela excluidora, materiais, coberturas, núcleos, melgueiras, sobreninho, caixilho, cavalete, coisas básicas de utensílios de apicultura. Aí a gente entra para duas vertentes que podem ser variáveis. Tem o conhecimento, que é o curso de superprodução de mel e manipulação de cosmetologia, que fez eu agregar muito valor e aumentar a produtividade. Todos eles foram feitos com o professor Arminda, da Abelha. E também a questão da alimentação líquida e alimentação proteica. Estas são muito importantes para você manter a linearidade das colmeias durante o período de manejo, de troca de favo, de introdução de rainha e manejo entre safra, beleza? Vamos lá, prazos. A gente trabalha com prazos, né? A faculdade é assim mesmo que funciona, então tem a questão dos dados, da colheita e da apresentação. Então, esse aqui é o nome da minha empresa, Tomorrow's Bee Company. Bonito o nome, né? Companhia Abelhas do Amanhã. Por que Abelhas do Amanhã? Porque eu escolhi esse nome, Tomorrow's Bee. Galera, é um significado que vem do meu coração. Eu gosto muito do evento Tomorrowland. Não sei se vocês conhecem, é uma balada que é é como se fosse uma rave, né? Ela é bélgica, né? Acontece uma ilha na Bélgica todo ano. E a ideia é a festa das bandeiras. Cada pessoa do seu país leva a sua bandeira e eles curtem um festival de música eletrônica. A Loki, a Vício,
David Guetta. É um evento muito legal. E eu juntei isso com o Bee, que é abelhas, aí abelhas do amanhã, Tomorrow's Bee. Companhia Abelhas do Amanhã. Então esse foi o jeito de eu trazer um significado plausível do meu coração para minha empresa, e também faz sentido, abelhas do amanhã, ou seja, se não tiver abelhas não haverá o amanhã. Então elas são as abelhas que preveem o amanhã, elas garantem que o amanhã vai existir por conta da polinização e da responsabilidade delas com isso. Então vamos lá. Questão de dados. A gente captou dados durante todo o período de implementação do manejo de safra e entre safra, beleza? Teve a colheita, né, que foi acometida no mês de abril e outubro, era o planejamento. A apresentação foi dividida em 2 etapas, onde a primeira foi realizada em março e a segunda no final do mês de maio, que é mais ou menos aí o período que a gente tem para mostrar o nosso escopo do nosso projeto. Beleza? Aqui tem um cronograma de todo o projeto que foi realizado, né? As etapas, né? Coleta de dados, análise, quantificação, seleção genética, valorização, multiplicação, comparação da safra anterior, análise, tudo isso foi realizado durante um determinado período, ali entre março, abril, maio, e foi sendo realizada toda essa brincadeira aí, beleza? E a apresentação foi no final do ano. O diferencial, galera, desse projeto, esse diferencial é um planejamento. A gente passa a literalmente a executar uma análise clínica das colmeias anualmente, dia a dia, visita a visita. O benefício de você trabalhar com apicultura é que a abelha é um ser autônomo. A colmeia, ela convive em sociedade e ela consegue desenvolver-se sozinha, beleza? Então o que acontece? As abelhas não precisam ser eu estar em cima 24 horas, eu posso visitá-las a cada 15 dias. O ideal seria de 10 a 15 dias no máximo. Mas geralmente, como eu tenho poucas colmeias, eu costumo visitá-las uma vez por semana. E durante o período de entre safra, uma vez por semana, sem falta, beleza? Em implementação de ferramentas de gestão, eu desenvolvi, isso foi coisa minha, é o recheio do bolo que fez a diferença no meu projeto, que foi o desenvolvimento de ferramentas das metodologias que são utilizadas. Então eu desenvolvi ferramentas para que eu pudesse utilizar e automatizar algumas etapas aí e fazer com que o meu projeto apícola seja muito mais eficiente. Então aí tem a questão da padronização e coleta de dados, e também a ideia de fazer muito mel com poucas colmeias, que entra a questão da superprodução, que foi a metodologia que eu peguei no curso do professor Armin. Beleza, família? Vamos aí, aqui uma tecnologia que foi utilizada, esse daqui é o calendário apícola que o professor disponibiliza pra gente. Isso aqui fica gratuito na internet, ele libera sempre quando ele vai liberar os cursos dele. Muito interessante, galera, super indico vocês fazerem o curso, é maravilhoso, entrar para a Escola da Apicultura é muito bom, eu sou aluno. E assim, isso aqui é uma tecnologia, isso é uma base de dados, tanto é que hoje eu tenho a minha própria, eu usei a metodologia dele para criar o meu calendário. Nessa época eu ainda usava o dele, hoje eu tenho o meu. Então aqui a gente vê todas as etapas do que eu preciso fazer, e todas aqui do outro lado, que eu vou deixar só o pessoal do YouTube, mas no YouTube tem, mano. Todas as questões de alimentação, quando eu tenho que alimentar, qual é a intensidade de enxameação, aqui tem quando que eu tenho que fazer o manejo pré-safra, quanto que tá a safrinha, quando é entre safra de fome, a safra principal, o estado da colmeia, como que ela deve estar, em cada etapa ali eu consigo fazer isso e desenvolver dentro de todo esse calendário apícola que vai de janeiro a dezembro, beleza? Ferramentas. Uma das ferramentas que eu usei é uma metodologia utilizada muito antigamente, que é o diagrama de causa e efeito e os 5 porquês. Porque eu tive um problema durante o projeto, onde eu tive que... eu usei um tipo de alimentador e ocorreu um ataque entre as colmeias, então eu tive um baita problemão, atrasou um pouco a minha pesquisa, mas a gente resolveu trocando o tipo de alimentador. Então a gente tem que tomar cuidado com as ferramentas que a gente usa, e às vezes o barato sai caro, beleza? E aqui eu fiz todo o rateio através de ferramentas de garantia da qualidade que me mostraram o que aconteceu dentro do meu projeto e o que ocasionou a falha dele naquele momento, naquele período que eu fui começar a fazer alimentação líquida, beleza? Vamos lá. Problemáticas, no caso eu usei esse tipo de alimentador aqui de PET de garrafa,
ele espumou muito, ele é horrível, não utilizem isso. Galera, isso aqui só dor de cabeça. Ponto. Comecei a usar o alimentador da ABS, que tá pra cá, galera que lute, vai ter que ir no YouTube pra ver. Beleza? Daí eu comecei a usar o alimentador ABS. Primeiramente comprei com o professor Armindo, depois eu achei um outro modelo verdinho no Mercado Livre que também, nossa, é melhor do que esse daqui. Então aí, pontos a melhorar. Tela excluidora, alguns enxames deram alguns problemas, então eu tive que colocar a tela excluidora pra rainha não subir e botar pra cima. E aqui, ações técnicas de manejo de superprodução. Isso daqui é uma metodologia passada para a gente, para os alunos do professor Armindo, que é basicamente vocês se sustentarem em uma tríade, que é troca de favo, alimentação e troca de rainha. Isso faz com que a gente consiga um manejo de superprodutividade. Não vou dar detalhes aqui, vai no YouTube lá, Cia da Abelha, que lá ele vai falar muito sobre isso daqui. Beleza? É o conteúdo dele, eu acredito que ele tem que ter os créditos por causa disso. Elaboração de documento. Esse crédito aqui já é meu. Documentações. Documentações, eu elaborei todas as documentações, todas as ferramentas de coleta de dados, fui eu que elaborei para essa pesquisa. Então, instrução de manejo, instrução de trabalho, registros operacionais, instrução de higienização, tudo isso fui eu que fiz. Beleza? E eu posso falar um pouquinho mais dele para vocês aí em um outro vídeo. Deixa no comentário aí. Bom, galera, aqui eu basicamente fiz uma troca de favos velhos, né? Como vocês podem ver, nessa figura aqui, vocês verem que ele tá bem escuro. Aqui tem uma raleira aberta, para quem tá vendo aí pelo YouTube consegue verificar. Aqui já é uma troca de favo, né? Que a gente consegue, isso é um padrão de favo perfeito. Uma leve camada de produto energético, uma fita de proteína e o resto de postura. Então isso daqui é a idealização de um caixilho perfeito. E a gente só consegue esse tipo de caixilho com a troca de rainha e com a troca de cera anualmente. Aí a alimentação também auxilia bastante para ela formar esses caixilhos, né? Puxar mais rápido, né? E aqui tá uma fotinha do Paps, aí do lado de uma colmeia que basicamente tinha 1, 2, 3, 4, 5 melgueiras e estavam todas lacradas. Então a gente implementou o manejo e deu certo. Alimentação, vamos lá, eu utilizei o bife proteico, né, que basicamente é uma composição de soja, creme de milho, aveia, farinha de arroz, açúcar, aminomix, essência de baunilha e mel de abelha. E ele é basicamente que fica dessa maneira aqui, ele é como se fosse um bife mesmo que é colocado, né, um bife que é colocado, né, por cima da colmeia, geralmente com plástico. Hoje eu passo ele na tampa, né, muito mais fácil de aplicar, eu aplico ele, deixo ele um pouco mais assim, não tão mole, e eu passo ele na tampa, daí eu coloco, as abelhas consomem tudo, não mata a abelha nem nada, é ótimo dessa maneira. E a questão do xarope, 70% açúcar, água e promotor de crescimento, né? Geralmente a primeira alimentação fazia sem promotor para as abelhas acostumarem que estão recebendo alimentação, que é a primeira alimentação. Depois da primeira, segunda eu já começava a colocar as doses de proteína. Beleza? Presença de rainha, período de safra, grau de necessidade e qual alimentador colocar. Esses são os 4 pontos cruciais que eu identifiquei nessa etapa desse projeto. Beleza? A alimentação ela tem como objetivo produzir abelhas e manutenir os favos. Então, é para isso que eu faço a alimentação. Ela mantém a colmeia forte, a abelha rainha produzindo em alta intensidade e também a reforma e a troca de favos, beleza? Bom, galera, a troca de rainha, geralmente a gente faz por puxada natural ou a gente pode introduzir. Eu tenho o curso do TNA Nunes também, que eu fiz uma parte, minto. Mas eu já acompanhei o meu pai fazer, ele fez o curso e fez uma rodada de produção de rainha. Não puxou todas, cerca de 70%, mas a gente já entendeu como que funciona o procedimento. E a gente está adequando essa metodologia agora para continuar implementando nossos enxames. Mas o que dá certo é a puxada natural, é simples, divisão de colmeia básica, tira, troca, vai lá, acha a rainha, executa ela e coloca outra no lugar. Ponto. Isso é muito simples, mas requer um manejo um pouco mais minucioso. Você tem que tomar uns cuidados aí para não perder o enxame ou tornar ele uma zanganeira. Posso fazer vídeo sobre isso, coloca no comentário aí. Beleza?
Bom, a troca da rainha ela foi extremamente importante porque depois de um ano de produtividade, a rainha decai 30% da sua produção de ovos. Então a gente tem que tomar esse cuidado porque 30% a menos de ovos são 30% a menos de abelha, são 30% a menos de produção. Então a gente troca a rainha anualmente para manter esse pico de produtividade de abelhas e manter aí o contingente operacional das abelhas para que elas continuem a desenvolver ali a colmeia, beleza? Bom, esses documentos são um dos documentos que eu elaborei. São a IM001, que é o manejo pré-safra, que é a instrução de manejo pré-safra. A ausência de rainha na colmeia é o que fazer. A instrução de manejo ela é o que fazer de manejo. Ela serve para isso. O que eu devo fazer numa condição de manejo? Eu vou começar o pré-safra, eu tenho que fazer isso. Tá lá o documento perfeito, completo. Não achei a rainha na colmeia, não tem postura. O que você tem que fazer? Pega lá o documento, tem que fazer isso. Alimentação líquida, isso. Uma alimentação proteica, isso. Divisão simples de enxame, isso. Então, esse foi o objetivo de eu criar esse tipo de documento. Instrução de trabalho, utilização de EPI, como acender fumegador, como instalar instalação do apiário, como eu devo instalar o meu apiário, manutenção do apiário, preparo de caixa isca, registro de manejo realizado, o controle da alimentação que são dadas às colônias. As colônias minhas são todas numeradas e eu tenho esse registro para ver quanto de açúcar eu gastei com aquela colmeia, para que eu tenha uma noção do quanto eu tive de custo com aquela colmeia e qual colmeia consumiu mais alimento, qual consumiu menos. Eu consigo fazer essa base de cálculo para me viabilizar o meu negócio. Tem que fazer um MVP, beleza? O desenvolvimento das colmeias, a limpeza do apiário, a troca de rainha, tudo tinha um documento. Isso é crucial dentro de uma indústria, galera. E é isso que eu quis trazer para dentro da apicultura. A indústria, a industrialização do meio apícola. A gente cria documentos, a gente cria procedimentos, a gente cria processos e a gente executa. É onde qualquer pessoa pode pegar uma simples passo a passo e começar a fazer. A gente economiza um tempo danado, entendeu? E a gente não tem aquele problema de funcionário não veio hoje e não tem quem sabe fazer. Não, pega o documentinho lá e vai fazer. Importante. Esse é o meio de eu transformar isso numa indústria, criar padrões de procedimentação, beleza? Documentos, esse é uns modelos de documentos que eu utilizava, basicamente são simples, foi feito no Canvas, né? Mas eu mudei bastante coisa, eles estão bem diferentes, estão bem mais top. Vamos lá, esse é o banco de dados que eu utilizei para coleta de informações e aqui o registro de manejo aqui embaixo. Registro de manejo, banco de dados. Aqui nesse banco de dados, basicamente, eu visualizava quantos favos, quantos litros de xarope, na primeira alimentação, quantos favos com cria tinha, quantos litros de xarope eu coloquei. Isso eu fui fazendo para cada alimentação. Geralmente são 8. Aqui eu não precisei dar 8avo. E aqui cada uma das colmeias eu linearizei isso daqui. Essa planilha está muito mais completa hoje em dia, eu já fiz várias modificações dela, vou até mostrar aqui para vocês depois, mas tá aí, irmão. E aqui um registro toda vez que eu ia para o apiário, o que eu mexia, né? O que eu fazia, qual era o tipo de manejo, qual apiário que eu iria. Então isso aqui é um jeito de fazer um controle operacional. Dados operacionais, galera, essa é a cereja do bolo do projeto. Vocês estão vendo esse gráfico todo desregular, tudo desregular. Colmeia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Foram 15 colmeias que a gente trabalhou. E galera, a única colmeia que tá legal é a 15. Vocês do Instagram não vai ver a 15. Então vai lá no YouTube ver a 15 e dá o like. Tá vendo aqui, ó? A 15. Do primeiro dia, da primeira alimentação até a última alimentação, ela teve uma crescente. Então, as outras demais, elas teve um vai e vem. E teve algumas que definhou. Então a gente tem que tomar muito cuidado na apicultura quando a gente vai fazer procedimentos de alimentação líquida, proteica e tudo mais, porque isso pode acontecer. Então, ó, a ideia minha era produzir pelo menos 10 melgueiras de 15 enxames, 8 melgueiras de 4 enxames
e as previsões do primeiro semestre de safra era de 360 kg de mel. O que foi realizado foi de 180 a 200, ou seja, um pouco a mais da metade disso por conta desse problema que deu aqui com a questão dos alimentadores. E deu um problema em várias colmeias. Essas 3 colmeias foram as mais afetadas porque elas brigaram entre si. E deu um puta problemão, sabe? Então, tipo assim, foram uma produção que eu perdi ali, pesado. A colmeia 15 foi maravilhosa, a 7 foi ótima. Aí, depois que eu linearizei pro segundo semestre de safra, meus amigos, olha como melhorou. Olha como ficou top. Ó. Colmeia 1, 2, 3, 4, 5, 6, além de elas aumentarem a postura, ela aumentava e diminuía, aumentava e diminuía. Isso aqui é o número de favos de postura dentro de cada colmeia. Tá vendo aqui, ó? A colmeia 1, 8 e manteve no 7. Colmeia 2, 6, 7, 6. Colmeia 3, 6, 5, 6. E a partir disso daqui, eu consigo identificar a viabilidade genética da minha abelha que está botando melhores condições. Aqui eu identifico se ela está produzindo bastante abelha. Então esses dados aqui me auxiliaram a entender qual que são as abelhas rainhas que mais produziram. E no caso aqui eu posso levar em consideração que a colmeia 1 foi a que mais desenvolveu. É a genética mais apurada. Vamos falar assim, a mais apurada. Beleza? Vamos lá. E aqui é uma comparação dos 2 gráficos. E aqui o registro de como que ficou o apiário, né? Como que eu trabalhei, você vê? Apiário limpinho, família. Quem tá no Instagram vai ver, vai lá no YouTube. Apiário limpinho, bonitinho. As colmeias uma distância adequada uma da outra. Eu tava fazendo a aplicação de xarope bife nesse dia aí, trocando algumas ceras alveoladas. E aí a gente vê, ó. Esses 2 aqui são os mesmos cachilhos. Só que aqui ele tava no ovo e larva. E aqui ele já estava em cria madura. E aqui uma rainha, né, que foi trocada, nasceu. E aqui também um outro cachilho ali de produtividade. Aqui eu deixei aqui, a cadernetinha tá aqui, com o que eu tava anotando, levava pro campo, anotava na mão. Eu ainda não tinha um iPad, mas eu consigo fazer isso tudo automaticamente no iPad agora. Beijo, tecnologia. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu mostrei por cima mais ou menos como que foi o meu projeto de trabalho de conclusão de curso. Ele teve esse modelo aí, essas dificuldades. E galera, tudo que tá aqui não foi o término do trabalho. Esse projeto aqui eu mostrei em maio, que foi a primeira safrinha, né, no caso. A safrona tá para acontecer e eu vou deixar no próximo vídeo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho porque vai aparecer para você assistir também. Beleza? E é isso. Eu tô aqui, tô pra passar conhecimento para vocês. A minha intenção aqui é transbordar mesmo e eu quero que a apicultura chegue até vocês de um jeito diferenciado. A questão da industrialização das coisas para mim é muito legal, é muito interessante. Eu gosto de criar procedimentos, eu gosto de criar ferramentas e é esse meu objetivo aqui. Beleza? Então, só para finalizar aqui, esse é o nome do meu trabalho de conclusão. Estruturação empresarial para a maximização de produto das abelhas, Tomorrow's Bee Company. Essa é a minha empresa de apicultura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bora para a próxima, beleza? Vamos para cima. Tchau, obrigado.